Hoje, nessa temática que tem como mote deixar pai, mãe e filhos, e que fala de recompensa, é interessante refletirmos sobre a transformação. Tem duas palavras que as pessoas confundem. Uma se chama transformação, é mudar por fora. E a outra é transmutação, é mudar na essência, é mudar por dentro. Então, a matéria, os físicos já diziam que na matéria tudo na natureza se transforma. Então, por uma mera observação, como foi discutido hoje, se existe ou não existe Deus, qual é a compreensão que se tem de Deus, foi levantado aqui todo o movimento que acontece, que nós conseguimos acompanhar a transformação. Mas, quando nós temos a capacidade de estudar algo, a gente vê a mudança em muitas coisas na essência, até certo ponto. Porque quando chegamos à origem de todas as coisas, nós todos somos iguais, todos viemos de uma força única. Os cientistas hoje trabalham com a teoria do Big Bang, que houve uma energia que gerou toda a matéria que existe. Outros discutem que foi um criador que criou todas as coisas. A verdade é que há uma origem, e nessa origem todos nós somos iguais. Somos apenas um elemento. Então, as transformações vão acontecendo, há uma multiplicidade de formas, mas internamente, na essência, na natureza, todos viemos dessa energia que algumas doutrinas chamam de fluido cósmico universal. Então, a essência nossa é a mesma. Mas com as mudanças na matéria, nós vamos nos transformando e muitas vezes vamos sendo inclinados diante das nossas fragilidades, da nossa baixa autoestima, da nossa carência de amor, da nossa carência de afeto, que acaba fazendo com que nós deixemos de perceber quem nós somos e passemos a virar a ser alguém que vive escravo da aprovação dos outros. Então nós passamos a viver nos comparando. Algo que começa às vezes dentro do lar, em casa, porque às vezes o pai e a mãe não tem tanto tempo, quem cuida de nós não tem tanto tempo para dar o amor que nós precisamos ou para receber o amor que nós enquanto criança temos para dar. E aí nós acabamos nos tornando adictos de aprovação ou de rejeição, porque tanto a aprovação quanto a rejeição são uma forma de ser visto. E aí é esse ponto importante, Sérgio, quando ele diz deixar pai, mãe e filhos. Porque muitas vezes nós somos adultos, mas percebemos em muitas de nossas atitudes a postura daquela criança ainda querendo a aprovação do pai, da mãe e dos irmãos. Tudo dentro de um relacionamento que foi disfuncional no começo. E para que a gente possa seguir, para que a gente possa avançar, a gente vai ter que se libertar desse passado. Deixar de usar o passado como lente. O passado já passou. Deixar de olhar pelo retrovisor. E temos que seguir os nossos próprios passos, se nós quisermos sermos os bons filhos para o Criador, para quem acredita, ou se nós quisermos ser, de fato, os senhores e senhoras das nossas vidas. Porque aquela relação memorável que nós devemos honrar os nossos antepassados, de gratidão, mas ela deve nos libertar para que nós possamos fazer as nossas próprias escolhas,
que nós possamos trilhar o nosso próprio caminho entre acertos e erros. E isso é muito forte no Evangelho, porque nós não conseguimos seguir nenhuma outra orientação, porque ainda estamos acorrentados a esse passado, mesmo com os pais, às vezes, mortos para algumas concepções, desencarnados para outras. É como se o olhar, o julgamento que nós achamos que eles tinham, fosse presente. E isso nos torna muito mais receosos de trilhar os nossos próprios passos, de fazermos o nosso próprio caminho, de acertarmos e errarmos, de aprendermos a cair e levantar. Porque na natureza tudo se transforma. Mas para que as coisas se transformem de maneira adequada, que haja um progresso, um desenvolvimento efetivo, é preciso que nós façamos a nossa parte, que nós assumamos as nossas responsabilidades. E a primeira responsabilidade é nos compreendermos, sabermos que temos essas memórias, mas nos libertarmos delas, no sentido delas continuarem sendo os nossos parâmetros nas nossas escolhas. Porque, novamente, para que nós possamos seguir o ciclo natural da vida, de transformação, de acerto e erro, de provas e expiações, de quedas e levantes, de mudança necessária, nós precisamos seguir uma parte do caminho sozinhos. Sozinhos, no sentido de que temos que abandonar, deixar pai, mãe, filhos. De novo, não é esquecê-los, porque nós não conseguimos, é lógico. É nos libertarmos dos julgamentos. E é importante, mais forte do que o julgamento deles, é o julgamento que nós achamos que eles têm. Ou seja, nós criamos um labirinto no qual nós vivemos dentro e não conseguimos sair. E travamos as nossas vidas. Isso vem ao momento. Mas quando nós olhamos mais para cima, mais profundamente, tinha um documentário que fazia isso. Ele ia ao máximo que a ciência podia chegar no universo e ao mínimo que ela poderia chegar na microestrutura. Então a gente tem que conseguir avançar para ver o mais alto possível na lei do progresso e descer no mais recôndito lugar dentro de nós. Não para se perder, mas para se enxergar e afastar o joio do trigo, separar o que é nosso do que não é nosso. A partir desse momento, é muito provável que nós possamos crescer. De verdade. E olhando para a natureza, quando se diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Está passando um documentário interessante na Netflix sobre a vida do Bill Gates. E ele, como um dos homens mais ricos do mundo, que não era e conseguiu isso antes dos 30 anos de idade, hoje ele já é um senhor. Ele saiu da presidência da Microsoft e começou a atuar mais diretamente na fundação filantrópica que ele tem com a esposa dele, a fundação Bill e Melinda Gates. Bill e Melinda Gates. Eles gastam em torno de 5 bilhões de dólares por ano com filantropia. E uma coisa que instigou, depois que o Bill saiu da presidência da Microsoft, foi a situação deles terem filhos e
na hora que os filhos dele têm qualquer problema, independentemente da riqueza deles, mas onde eles vivem, eles não morrem, por exemplo, com doenças simples como uma disenteria, uma diarreia. E eles viram uma matéria no jornal dizendo de vários países o índice altíssimo de crianças que morrem de disenteria. E se percebeu que elas morriam por uma coisa, porque tomavam água suja. E eles começaram a olhar esse estudo e começaram a visitar esses lugares na África do Sul, vários países. E conversar com cientistas que estudavam aquilo ali. Tem até um caso do cientista, ele dizendo que estava lá numa comunidade muito carente, e ele teve vontade de urinar e perguntou onde era, se tinha algum lugar para ele urinar. A moça apontou, é ali. Ele percebeu que era o riacho onde o pessoal pegava água para beber. E a gente tem que ter essa percepção, como nós dissemos, para cima. Porque a gente está todo amarrado em quê? Em pai, mãe, filhos, no sentido das opiniões. E está deixando de perceber o quanto de riqueza que o presente e o mundo tem para nos oferecer, e quanta gente está precisando de coisas básicas, e quantas coisas que para nós não valem nada, estão tirando a vida de milhões de crianças, por exemplo, como a água que a gente bebe, que a gente não valoriza. Então, na hora que a gente se liberta desse emaranhado que tem dentro da gente, desse labirinto, a gente já começa a enxergar tanta coisa. Já pensou para alguém que está aí depressivo, pensando que a vida não tem mais jeito, não tem mais sentido, e um homem como Bill Gates, na velhice, começa a se tocar com um projeto como esse? Outros começam a empreender. Diz que o Roberto Marinho começou a Rede Globo aos 60 anos de idade, e várias outras pessoas. E por que muitas vezes nós nos achamos velhos e que está tarde para mudar, se a vida inteira é mudança, vibração, transformação, polaridade? Claro que nós podemos. Mas, de novo, com essa prisão ao que a gente acha que era o passado, eu achei rico esse trecho. Nós não vamos conseguir avançar. Muitas pessoas em qualquer segmento não vão conseguir. Pode pegar uma coisa simples para alguns como uma religião. Às vezes seu pai e sua mãe eram de determinada religião, você entende diferente, mas você não consegue avançar, porque você acha que está traindo a memória, mas na verdade não é a memória deles, é porque você está amarrado àquilo ali. Como é que você vai poder dar o próximo passo? E o pior é que não é culpa dos pais, nem é culpa dos filhos, é culpa no sentido de, é responsabilidade nossa por alimentarmos isso. E aí vem o caso. Olha aí na ideia de transformação, conta lá a história que o Bill tinha os problemas dele, problemas de relacionamento, teve problemas com a mãe, depois se entendeu bem com a mãe, enfim. A questão é que quando agora, nesse momento, ele começa, depois da riqueza, né, ou durante a riqueza, a se preocupar com isso, ele lança um concurso mundial para fazerem vasos sanitários. Vasos que não desperdiçassem água e que de alguma forma pudessem ajudar no saneamento dos dejetos das pessoas. E começou o concurso, gastou 200 milhões com o concurso, 200 milhões de dólares. E convidou um colega dele, que trabalha com a venda de armas, e disse, olha, eu queria que você criasse, olha aí a ideia de transformação, as oportunidades, investir no que não existe. Não existe para nós, para os espíritos, para quem acredita, existe já. Mas nós estamos olhando para onde? Sempre para o retrovisor.
sempre com os velhos padrões, sempre presos ao passado. Ao invés de honrarmos o passado e libertarmos o passado, nos acorrentamos às ideias do passado. Achamos que já está tudo feito no mundo e a gente só vai descobrir que tem muita coisa por fazer quando a gente tem um problema e começa a querer resolver. E aí, eles desenvolveram uma máquina, depois de algum tempo, que ela pega as fezes. O que é que tem muito em fezes? Água, né? Esses lugares não tem saneamento, tem dificuldade de água e tem dificuldade de colocar o dejeto em algum lugar, não é isso? O que é que o pessoal faz com alguma coisa assim que é um dejeto que fede? Ou a pessoa coloca longe ou a pessoa queima, não é isso? É que eles começaram a fazer? Queimar as fezes. Junta tudo que é fezes dos esgotos, queima. O que é que tem muito na fezes? Água. O que a água faz quando a gente queima? Faz vapor. O que o vapor fazia com a máquina? Fazia a máquina andar. O vapor da fezes queimada faz energia para a máquina funcionar. Quem já viu fazendo cachaça? Você aquece, a bebida fermenta, você aquece aquela borra, o vapor dela vira algo etéreo, ele entra num negócio assim, ó, que esfria, e depois cai uma gotinha, não é assim? Começa a cair gotinha. O que acontece? Houve uma transformação. Pois pronto, eles usaram o mesmo princípio. Queimam as fezes, o vapor das fezes gera energia para a máquina, e depois que eles fazem o motor funcionar, eles resfriam ela e ele vira do outro lado o quê? Água. Potável. Fez todos os exames e a água está limpa. E ele mesmo foi lá e pegou o copo e bebeu. Isso não tem como não estar limpa. É como a gente tomar banho de chuva. Toda água limpa ou suja evapora com o calor e vira água limpa. Quem é que não bebe água de chuva? O mesmo princípio. Aí está lá em países já em funcionamento, os aparelhos sanitários, porque estavam cobrando muito caro, e ele conseguiu que alguém acreditasse na parceria, e a maior empresa que faz vaso topou a ideia, porque estavam cobrando 50 mil num vaso, e ele disse, enquanto não fosse em torno de 500, não dá. Aí ele conseguiu a parceria. Então, levou isso, está levando para alguns lugares, essa engenhoca, que queima fezes, transforma o vapor em energia e depois em água potável. Tem que se libertar muito do passado para enxergar um negócio desse. Num lugar que você diz assim, eu não bebia, na hora que começasse a fazer os testes, você visse que a água era limpa, você bebia. Ou então mesmo sem teste, bastava você estar com sede, porque lá o pessoal estava bebendo água, onde o pessoal urinava e fazia o 2. Então você vê a água incolor, insípida, inodora. E quando você olha para a natureza, ele está só fazendo o que a natureza faz, o que é? Dejetos se acumulam, fica água, o calor do sol faz evaporar, o vapor vira nuvem, a nuvem vira chuva, e da água da chuva a gente bebe. Então pronto, é uma máquina que transforma fezes em energia e água. Tem que estar muito liberto,
tem que estar com a mente muito aberta. E o Evangelho está trazendo uma perspectiva disso. O pessoal brincava disso nos anos 80, né? Te liberta. Liberta. Muita coisa é possível. O cavalo selado, ele passa milhares de vezes para coisas bem simples para nós. Se para uma coisa dessa que a gente achava complicado, acontece. Foi igual lendo um dia sobre o Seichonoye, e tinha lá o livro Minhas Preces. Eu achei tão interessante que ele disse assim, olha, uma cura não é um milagre. Ele diz, olha, você começa a desvirtuar a natureza, você não se conhece. Aí era para respirar normal, não respira, era para caminhar, não caminha, começa a fazer errado. O que o organismo vai fazer? Ele vai produzir errado. Então você começa a acumular erros e aí vira um esgoto dentro de você, que pode ser muito bem uma diabetes, uma hipertensão, um câncer. As células estão funcionando dentro do sistema errado e vão começar a trabalhar errado e vão gerar um adoecimento. Aí lá no Minhas Preces do Seichonoye, o Masaharu Taniguchi fala que a célula que adoeceu porque você estava em desarmonia com os seus antepassados, com a sua vida, com o seu sistema, se você se realinhar, o ciclo vai começar de novo. Só que agora, ao invés de começar errado, ele vai começar certo. E a célula que estava sendo reproduzida doente, com uma origem sadia, vai começar a ter produção de célula sadia. O que a célula sadia faz com a outra? Toma o lugar, com mais força. Muito simples, acho completamente possível. Lendo o livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Pergunta pelo Caminho, em que ele fala sobre as constelações, sobre os sistemas, ele começa esse livro com uma história. Não me lembro se era na Alemanha mesmo, ou se era nos Estados Unidos, que ele viu na televisão, de uma mulher que estava com um câncer terminal, que abriram para fazer a cirurgia, e depois fecharam porque disse que não tinha mais o que fazer, já estava em metástase, e nem tinha mais o que ela ficar internada, ela ia aproveitar a vida dela até o tempo que desse. E ele disse que naquele momento, aquela mulher sempre foi muito apegada às ideias do passado, a mente presa aos conceitos, preconceitos, a ideia de que câncer não tem cura, que os médicos fecharam e agora vai morrer, que não tem mais jeito, seguir a coisa da manada, é o que todo mundo está dizendo. Mas dizer que todo mundo está dizendo, a gente sabe que não é todo mundo que está dizendo, é uma parte. É a parte que a gente abriu a porta que está mais perto da gente. Mas se a gente levantar um pouco a cabeça, a gente vai ver que depois dessa parte, tem outras pessoas dizendo outras coisas. E aí é que vem a inteligência. Interlegeres, é escolher dentre. Mas a gente não quer ver as outras partes, a gente só quer ver aqui, a gente quer. E essa que a gente quer, geralmente ela é um acorrentamento a ideias do passado. A gente está deixando de viver a dádiva, o mistério do presente, para viver do que a gente acha que é seguro no passado, mesmo que a segurança seja a ideia de que está com câncer e vai morrer. Olha, que segurança! A mente só quer segurança, indo contra a natureza da vida, que é movimento, dinâmica, vibração. E a gente se apega até a ideias que nos fazem mal, porque nós não nos libertamos disso. E aí ele disse que essa mulher
Depois que ela realmente entendeu que ia morrer, ela conta a história, que foi na entrevista que ele viu, que ela simplesmente, pela primeira vez, de verdade, ela assumiu a morte. Assumir a morte não quer dizer que vai se matar, porque saber que a gente vai morrer nos traz para a responsabilidade de viver bem a vida. Então ela disse: vou morrer, tá bom, sou grata. Isso é de verdade, não é uma tática, não é uma estratégia. Ela, para ela, internalizou, aceitou o que ia acontecer e desapegou-se da vida. Ó, viver a vida não é se apegar da vida, é aceitar o vento. Depois que vem o vento, às vezes vem o sol. Aceitar amanhã, depois o calor da tarde, depois a frieza da noite. Ela aceitou que tudo passa, que na natureza tudo se transforma, e ela não lutou, ela passou a viver a vida e não ser apegada à vida, passou a aceitar a morte sem procurar a morte, e se tornou uma pessoa feliz. O tempo passando e nada dela morrer. Novos exames foram feitos. Resultado: curada. Curada. Ah, mas não pode. Quem foi que disse? Quem era aqui que entrou aqui hoje pensando que poderia ir ao banheiro e depois beber água da própria fezes, bem limpinha? E o Bill Gates não está fazendo? É igual a esse tratamento espiritual, que tem gente, para quem acredita, que precisa do corte. Eu vi vários depoimentos dizendo: não, a gente faz o corte na pessoa que ela é tão materialista que ela só acredita que ela for operada se ela for cortada. Mas tanto faz ser com corte ou sem corte. Eu vi, não foi um, nem dois, nem três, eu vi vários. Por quê? Apegados às ideias do passado. Nos apegamos até a ideias que nos fazem mal. Às vezes a gente não precisa passar por certas dores, mas a gente acredita que só fica bom se passar metiolate, que só presta o remédio se arder. Então, se quer que arda, é aquela coisa: pedi e receberei, batei e a porta será aberta. Ai, meu filho, você entende que é só com dor? Pois tome. Eu acho o evangelho libertador, porque aí ele fica falando de futuro, mas esse futuro é dizer que existe uma morte. Quem é que não sabe disso? Para quê? Para que a gente saiba viver bem a vida. Para viver bem a vida tem que se desapegar, inclusive dos pais e dos filhos. E dos netos. De novo, desapegar não é desprezar. Libertar-se do passado não é esquecer o passado. Nós não conseguimos esquecer, em regra, não conseguimos. Mas daí para a gente ser preso a todas as ideias do passado e dizermos como a Gabriela, porque eu cresci assim, eu sou assim, não existe nada assim. Tudo é mudança. Lá no sermão da quarta-feira de cinzas, eles diziam isso, na época do Barroco: os vivos são pó que anda, são pó com vento. Os mortos são pó sem vento.
Os vivos, que são o pó com vento, têm vaidade. E os mortos, que são o pó sem vento, não têm vaidade. A diferença de um para o outro, tudo é pó. Lá na origem, tudo é fluido cósmico universal. O problema é que a natureza nos dá patamares e a gente conhece o patamar que está e o patamar que passou e acha que aquilo é seguro porque é o que a gente conhece. Nem sequer ousamos pensar que o patamar seguinte é diferente e é melhor para nós. A gente não quer sair de onde a gente está. E se for para sair, quer lembrar de como era. Aí nós nos tornamos escravos. Escravos do desejo. Olha, mesma coisa. Prazer é bom? Maravilhoso. O que é que prejudica no prazer? É porque ele acontece. Depois ele vira só uma memória, porque ele, como tudo no mundo, passa. Aí o que a gente faz? Fica agarrado àquela memória, querendo que ela se repita. É a mesma coisa de estar apegado a julgamentos que a gente acha que teve pai, mãe e filho. É viver de desejo. Desejo é apego. E é apego ao passado. Qualquer coisa que você desejar, pode se lembrar. Ah, eu estou afim de sair aqui do centro, vou comer um carneiro assado. Pode se lembrar, o primeiro dia que você comeu carneiro assado, que você vive guardando aquilo ali e fica querendo repetir. Podia aparecer um negócio muito melhor. É uma das maiores dificuldades de pessoas que começam a compreender a importância do vegetarianismo. Vencer conceitos do passado. Ele começa a lutar contra a natureza, aí só é conflito. Nós não temos como lutar contra a natureza. E o problema nosso é querermos que a natureza seja estática quando ela é dinâmica, ela é movimento. Só que a lei que existe não é de retrocesso, é a lei de progresso. Mas a gente não compreende ou não acredita. Eu não gosto muito de acreditar, eu gosto de compreender. E aí, de novo, é no patamarzinho que está e lembrando de onde veio, não quer avançar. Se agarra numa segurança, nem que a segurança seja o que vai nos fazer sofrer. Então, um dia como hoje, para nós é uma alegria, porque é um momento em que nós podemos ser provocados por palavras, porque quando nós ficamos resistindo dentro da gente, a gente sequer enxerga que há esse conflito, e sequer enxerga que esse conflito é por causa do nosso apego, e esse apego que gera o desejo, e isso tudo é uma prova de que a gente não compreende que existe um Criador. Não quer entender que a natureza é mudança. E aí a gente nunca vai querer, não, a gente nunca vai poder ser, nesse ponto, nesse tipo de ideia, nesse tipo de desenvolvimento, como o Bill Gates. Mas quase todo mundo admira o Bill Gates. Mas quem para pensar o impensável, como diz a Maria Bethânia, não é isso? Que ela fala aquela música, é minha lei, é a minha questão, virar esse mundo, rasgar esse chão, não é isso que ela diz? Que é exatamente quantas guerras eu vou ter que viver por um pouco de paz. E ela diz, né, caminhar mais um sonho impossível, não é isso? De sonhos, ou melhor falando, de compreensões, vem a vida verdadeira, de desapego ao passado. De novo, lembrança é uma coisa, apego é outra. Nós tendemos a ser apenas os da lembrança ou somos os apegados? Apegados. É um imã que nos puxa para trás, que mantém a nossa mente fechada. E que nem culpa dos pais não é. É a gente que acha que eles acham o que eles nunca disseram que achavam.
é responsabilidade só nossa. Mas, de novo, admirar o que o outro tem, nesse caso aí que eu vejo muita gente admirar o Bill Gates, mas não olhar, por exemplo, para esse tipo de desapego e de percepção, porque ele pode ter várias críticas, mas como disse Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Tem que ter muita mente aberta para se lançar num projeto desse em que está todo mundo atolado em fezes, e ele vai pegar as mesmas fezes, transformar em energia e água para o mesmo povo que faz. E faz. E faz. Mas a gente só quer olhar para o mesmo caminho. Só quer viver olhando para o retrovisor. Não quer sair do patamar que está. E se sair do patamar que está, quer ficar ao menos até onde os pais foram. Mas e a tua história? A minha? O meu papel? A nota musical para a qual eu fui feito pelo Criador, que só eu posso tocar? Por quê? E só pelo que tu diz. Não quer nem dizer que ele é mais fácil ou mais difícil. Mas quando não deu para nós, é porque o nosso caminho pode ser outro. Mas para achar o outro, tem que ter a mente aberta. E para ter a mente aberta, tem que se libertar do passado. E se libertar do passado, não é esquecer do passado. Isso não é possível. A não ser que a gente tenha alguma doença. E é interessante que as doenças como Alzheimer, a pessoa esquece do presente, mas lembra do passado. Não é possível, em regra. Mas o problema não é lembrar de passado, como o problema não é ter morte ou ter vida. O problema é se apegar, se escravizar nisso. Então, mesma coisa, o problema não é ter prazer, o problema é gerar o desejo, que é o quê? Um apego ao prazer que foi do passado. Aí acha que é livre, estou escolhendo, tá? Não, você está escravo de um ciclo, um labirinto, que você mesmo criou, porque está apegado àquele passado. E está deixando de viver prazeres infinitamente melhores. Por quê? Porque você só quer o prazer que você já conhece. Aí vive uma pessoa de desejo, correndo atrás de vento. Vento, que é só o eco do passado. Por isso, prazer bom, mas passa. E que bom que passa. Porque depois vem o desafio. Depois vem novos prazeres. Mas a pessoa tocou no prazer uma vez, só quer aquele igualzinho de novo e não dá certo. Ele não pode se repetir. Mas a gente vira adicto ao desejo. Pensando que só tinha aquele prazer, olha, quando a vida tinha novas ideias, novas possibilidades, novas oportunidades e novos prazeres. Mas o nosso problema é, só corremos atrás do passado. É como a beleza. Tem a beleza em cada idade. Mas a gente sempre tende a se achar bonito numa fase anterior. Eu vim aprendendo aqui com um colega hoje, ele falando que o colega dele tinha dito que o tempo era uma máquina de monstros. Porque as pessoas iam ficando mais feias com o tempo. Mas de novo, eu só me acho feio se eu olhar para quem? Para o retrovisor. Porque quantas pessoas que são lindas na posição em que elas estão. Lembram daquele filme Central do Brasil? Todos os prêmios que a Fernanda Montenegro ganhou, idosa, bem idosa. Cada fase dela, ela teve um brilho em 50 anos de carreira. Quantas pessoas não andam com quadros, com camisas,
do Gandhi. E ele, um cara com quase 60 anos na época, aquelas imagens, careca, bem magrinho, só de cueca e um pano. Porque não olhava pelo retrovisor. O bonito do Gandhi não é o Gandhi menino, é o Gandhi que fez grandes proezas, que ajudou as pessoas na Índia. E todo mundo, no mundo pode-se dizer, a maioria das pessoas, tem uma admiração profunda. Porque nós somos muito mais do que a aparência. Quando a nossa essência ecoa, aparentemente todo mundo tende a nos achar lindos. Mas o problema é quando nós não nos achamos. Por quê? De novo, olhamos pelo retrovisor e queremos nos comparar com a gente mesmo. Não dá. Mas quando a gente se identificar no hoje, aí com certeza dá certo. A gente encontra a roupa que dá certo hoje, a maquiagem que dá certo hoje. E que bom que ela é diferente da de ontem, porque senão perde a graça. Então, concluindo o nosso pensamento de hoje, libertemo-nos do passado. Tenhamos atenção no presente, compreensão sobre nós e sobre os acontecimentos e as relações da vida. A partir daí, lembrar que existe uma continuidade, a vida não cessa, mas haverá muitas transformações. E que bom que venham, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. E sempre há alguma coisa que a gente sabe que a gente tem que aprender. E quando a gente aprende, a gente cresce. Quando a gente cresce, a gente dá a maior prova de amor que a gente pode dar para qualquer pessoa. A gente amadurece, porque tem certos frutos que apodrecem antes de amadurecer. Uma boa semana, muita paz.